Olá pessoal, estamos aqui com a placa responsável pela área de encaixe dos cartões de memória. Temos aqui o slot de encaixe. É uma placa com serigrafia indicando o que representa cada um desses componentes. Letra R são os bancos de resistores, D os diodos. Isso facilita a identificação dos componentes eletrônicos. Aqui nós temos os circuitos integrados. E essa área plástica é a área de encaixe dos cartões de memória. Aqui nós temos os HDs, marca Toshiba HGST. Os HDs vêm com esse adesivo indicando onde foram fabricados, esse aqui nas Filipinas, esse aqui fabricado na China. A capacidade do HD em gigabytes, nesse caso aqui 500 gigabytes, 7200 RPM. Aqui nós temos outro HD, também com as especificações de 3.0 GB, 500 GB, 7200 RPM. Então é importante que vocês se atentem a essas especificações. E aqui um HD da Western Digital, fabricação chinesa, bem interessante para vocês conhecerem, né? HDD e as especificações do componente. Bem, aqui temos a placa de vídeo, produto também produzido na China. Nós retiramos de um computador. A placa de vídeo tem essa característica de plugs com essa pinagem aqui demonstrada. Para fazer o teste dos capacitores, você deve posicionar essa ponteira negativa no bocal do interruptor e a ponteira positiva nas extremidades dos capacitores. Deve bipar apenas de um lado, lembrando que o multímetro deve ficar na escala de continuidade. Aqui temos um gravador e leitor de CD DVD, que retiramos também do computador positivo. E aqui as etiquetas com as especificações técnicas. Aqui temos uma outra placa de rede de um notebook. Para testar os capacitores, a ponteira deve estar posicionada nesse slot de encaixe e a ponteira positiva passando sobre cada um dos capacitores para testá-los. É uma placa de rede que possui essa entrada aqui para cabo telefônico, aproveitada dos dois lados. Então aqui a indústria já começa a aproveitar os dois lados da placa de fenolite para a fixação dos componentes eletrônicos. Um detalhe bem interessante. Aqui temos um drive de CD, onde é possível testarmos a LED, deixando a fonte de alimentação em 1.8 volts, posicionando as ponteiras positiva e negativa nos polos da LED, e você verá a LED acender. Você poderá também colocar o seu multímetro na escala ohmica, 2K ohms, e começar a fazer a medição dos resistores, fixando as ponteiras nas extremidades dos mesmos. O que é interessante desse drive de CD é a presença do magnetismo, que faz a leitura do CD, diferente do formato laser, que substituiu esse formato magnético. Então aqui temos uma informação e um componente bem interessante para aprendermos sobre eletrônica. Aqui nós temos uma outra placa de rede, desta vez com um buzzer presente, onde você poderá testá-lo, deixando a fonte de alimentação em 2.8 volts e posicionando as ponteiras no polo positivo e negativo. Temos uma placa com a presença de vários capacitores, vários diodos, vários resistores, indutores, presença de circuito integrado, a entrada do cabo telefônico e a área de slot. Para testar os capacitores, nessa malha, o quarto risquinho dourado, onde você deve posicionar a ponteira negativa e com a ponteira positiva testar as extremidades dos capacitores, devendo bipar de apenas um dos lados. A placa de rede geralmente tem essa estrutura metálica que vai proteger a entrada do cabo telefônico. Ela será visível para os usuários dos notebooks. Aqui você visualiza a motherboard do computador positivo, portanto, para aprender a eletrônica, é fundamental que você abra esses notebooks antigos, sucata mesmo, para se aperfeiçoar no estudo da eletrônica, conhecendo cada um dos componentes e as suas importâncias. Aqui avistamos vários chips, chip da Intel, a área do cartão de memória, fazendo aqui a checagem do verso, temos a área do disk drive, essa área preta, temos a área ponte norte ponto sul, chipsets, temos aqui a presença de capacitores eletrolíticos e demais pontos de conexão com as outras placas. Então tudo que vocês estão vendo aí na cor bege são os interruptores para a fixação das demais placas
que irão trabalhar junto com a placa-mãe. Agora você visualiza a parte traseira de um monitor, de um display Made in China, cabo para ser fixado à placa-mãe, uma etiqueta adesiva e as características do verso de um display de LCD.